Eu quero te contar uma outra história que me aconteceu. Eu fui dar um treinamento para um grupo de jovens advogados. Em uma das determinadas sessões desse treinamento, um dos advogados foi convidado para dar uma palestra na ordem jovem, na ordem de advocacia, né, na OAB jovem. E lá iriam ter como público alunos, recém-formados também e pessoas experientes. Ele dominava aquele assunto. Eu sei disso porque eu também sou advogada. Eu vi, ele falou comigo sobre o assunto, mas ele estava querendo não aceitar o convite. E eu disse para ele, como assim? Seu escritório é novo, está crescendo, você foi convidado para dar uma palestra, você vai criar mais autoridade, seu escritório vai ficar conhecido. E aqueles seus colegas que não dominam este assunto vão te indicar clientes. Você não pode recusar essa oportunidade. E ele ficou me olhando e falou, mas eu não sei, nunca palestrei. Eu falei, o seu medo então é este. Você identificou o seu medo? Ele falou, sim, o meu medo não é o assunto, é sobre como palestrar. Eu falei, você topa a oportunidade? Eu te ensino a palestrar. Como eu já vinha há um tempo fazendo isso, eu falei, eu te ensino. Nós temos 45 dias, nós vamos trabalhar como dar uma palestra deste assunto. Você vai treinar, vai trazer para a gente no escritório e nós vamos te sabatinar, avaliar até você ficar bom. E ele topou. Então eu disse para ele o seguinte, eu quero que você se dê conta aqui, você está com medo, você não fugiu do medo, isolou e viu a pior possibilidade que você pode ter no futuro. E você ia exatamente escolher a pior possibilidade. Mas agora você topou o desafio de estudar. E agora, qual é seu próximo passo? Ele olhou para mim e falou assim, é lógico que é agir. Falei, perfeito! Então, quando você tem medo, a indecisão e o adiamento te atolam mais ainda no medo daquela história. Mas quando você tem medo, isola, identifica e age, você se torna aliado da coragem. Então, essa é a segunda coisa que eu quero que você anote. O medo só é curado pela ação. Quando você age no sentido de estudar, de planejar e de se tornar um expert naquele assunto, você vai ter autoconfiança. E isso é que te dá a ferramenta necessária para você agir. Então, foi o que nós fizemos. Este jovem advogado treinou o assunto, 45 dias, treinando como palestrar, foi sabatinado por nós. E aí ele chegou lá uma hora antes, naquele ambiente, antes da sala onde eles iriam se reunir para dar essa palestra. E eu disse para ele também, eu vou lá, estar lá. E aí ele me contou que ele viu todos os outros palestrantes que iam apresentar nervosos, algumas pessoas, inclusive, revendo seus assuntos, acrescentando. E aí ele falou, caramba, eu me preparei. E aquilo o tornou mais seguro, porque ele se comparou com pessoas que fez exatamente o contrário, não se preparou para o assunto. E aí ele palestrou, eu estava na sala e no meio da palestra eu presenciei a diretora da ordem dos advogados jovens, o convidou e disse o seguinte, depois da palestra eu quero conversar com você. Então ele teve um sucesso, ele transpôs a barreira do medo e subiu de nível. Ao invés dele não estar presente para aquela oportunidade, ele se tornou presente para a segunda porta que abriu a partir dele transpor a barreira do medo.